Boa tarde. Como que vocês estão, gente? Todos bem? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, né? Tá bom, gente? Daniel aí agora conosco também, né? Oi, Daniel, como que você está? Tudo bem com você? Aleluia, né? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu tava sem internet, aí eu tava tendo que usar minhas internet dados móveis, né? Só que não é legal, não é boa, né? Só Wi-Fi que é bom. Mas aí hoje deu, né? Graças a Deus o Wi-Fi voltou. Pra glória de Deus. Tá bom, gente? Vamos orar, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Hoje vamos falar de um tema, gente. Tá lá em Joel, capítulo 2. Eu tô lendo um livro, gente. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pensa num livro maravilhoso. É esse livro aqui, viu? Tá escrito assim, ó. Jejum. Como jejuar da forma certa. Do Sherman Viana, né? Tá mais conhecido aqui nas redes sociais como o Irmão Sherman. Não, ele é uma bênção de Deus, né? Ele escreveu esse livro aqui. E eu tô lendo ele, eu já tô lá no capítulo 5, capítulo 6 agora, né? Já li o capítulo 5, aí eu vou começar o capítulo 6, ó. Já li bastante, né? Quase metade do livro já. Pra glória de Deus, né? Deus é maravilhoso. Gente, curte a live, compartilha, manda pra um amigo, manda pra uma amiga que gosta de Bíblia, né? Que gosta de ouvir a palavra de Deus. Tá bom, gente? Então vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Deus. Se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. Mas graças eu te dou, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua santidade, pela tua palavra, que tem abençoado não só a minha vida, mas tantas vidas, Pai. Se não fosse a tua palavra de esperança, de ânimo, de coragem, de exortação, de despertamento, nós não estaríamos aqui, Deus, procurando o Senhor mais uma vez, querendo fazer mais algo para glorificar o teu nome, que é pregar o evangelho, pregar a tua palavra. Deus, eu quero te glorificar por cada vida, por cada alma, por cada testemunho. E eu quero te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda este homem, ajuda essa mulher. Aonde tiver alguém, Deus, com fé, eu uno a minha fé com a fé dele, a fé dela. E peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça a tua vontade, Pai, na nossa vida. Pai, esta tem sido a minha oração, estas têm sido as minhas orações dia após dia. Faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade na minha vida. Como, Pai, este livro também que tem me dado uma visão de jejum, de oração, de busca da palavra do Senhor na minha vida, que da mesma forma que o Espírito Santo tem trabalhado na minha mente, possa trabalhar em corações aqui hoje, Deus, através da palavra, através, Deus, da sua palavra. É o Senhor que fala, é o Senhor que convence. Por meio do Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração, Pai,
tarde, que o Senhor venha convencer corações aqui. Em nome do Senhor Jesus, convença este homem, convença essa mulher que já está farta da vida, que está cheia de problemas, passando por várias dificuldades na vida, no seu interior, no seu emocional, no seu psique. Ajuda essa pessoa, Pai, a encontrar uma resposta aqui nessa live, através da palavra do Senhor, que o Senhor venha falar com ele, falar com ela, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Não deixa as tuas ovelhas dispersas, como diz a tua palavra, o próprio Jesus falando com Tomé, aquelas que meu Pai me der, que são as minhas ovelhas, vão me conhecer quando eu chamar elas pelo nome. Elas não vão conhecer eu só porque eu sou o pastor delas, mas vão conhecer eu que sou o pastor delas por causa que eu vou chamar elas e elas vão ouvir a minha voz, e através do som da minha voz elas vão me conhecer que eu sou o pastor delas. Pai, que a tua palavra aqui tem poder de entrar na mente, tem poder de entrar na alma, no espírito, na junta, nas medulas, e é apta, Deus, para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Possa fazer notório hoje na vida desta pessoa, na minha vida, na vida de todos que aqui se encontra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Como a tua palavra diz, que a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é viva, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, da junta, das medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que a tua palavra possa entrar na nossa alma hoje, Deus, no nosso coração hoje, sondar o profundo, oculto e escondido, e falar conosco aquilo que não é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir urgentemente da parte do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Gente, eu quero falar de novo desse livro. Quem aqui conhece esse irmão? Mais conhecido aqui no TikTok, né? Sherman Viana. Ele tem pedido, né, seus seguidores para divulgar o livro, gente. Somente aquelas pessoas que compram, que já tá lendo, que já tá tendo uma experiência com o livro, né? E graças a Deus eu comprei. Graças a Deus também já tô tendo a experiência, né? Por meio desse livro aqui, é uma bênção, né? Show! Ó, é uma bênção de Deus, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, né? Procura lá, ó. Irmão Sherman Viana, vocês vão encontrar aqui no TikTok, tá bom? Vai estar um preço mais plausível, né, gente? Que tem livro aí de R$100 a 120. Esse aqui, né? Se você entrar no link lá da bio dele, você vai estar encontrando por R$59,90, se eu não me engano, né? Foi R$60 esse livro aqui, através do link, né? Foi 30% de desconto. Então, gente, procura lá. É um livro abençoado, dá muitas referências bíblicas, né? Como jejuar da maneira certa. Tem gente que acha que jejum é só abster, né, de comida, tipo, não vou comer, eu não vou beber água. Gente, é muito mais profundo do que você possa imaginar, tá? Jejum não é só tirar a comida, né? Tirar a água, mas principalmente é uma entrega total do seu coração. É aonde você fala assim: Deus, eu dependo do Senhor para tudo. Eu sou dependente do Senhor para tudo. É como se você estivesse não somente rasgando, né, as suas vestes, mas rasgando o seu coração diante de Deus, pedindo Ele graça e misericórdia, porque você depende dele, tá bom, gente? Obrigada a todos que estão curtindo a live, compartilhando, comentando. Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus, então? Joel, capítulo 2, aonde o Senhor tem falado muito comigo, né? Esses dias que eu tô mais sem fazer live. E eu creio que vai falar com você também, tá bom, gente? Amém, viu, Walter Ribeiro de Oliveira? Olha o que ele tá falando, gente. Eu dependo de Deus, Ele é o meu porto seguro. Amém. Que Ele continue sendo, né? E que Ele não seja só seu, né? Porto seguro, mas que Ele venha ser de cada um de nós aqui na live.
em nome de Jesus, né? Tem gente que não entende isso, né, Walter? E você falou aí, porto seguro de muitas pessoas é o carro, é a casa, é o cônjuge, né? É o seu companheiro, é a sua companheira, é sua família. Enfim, são bens materiais, é uma conta bem gorda. Mas graças damos a Deus por depender dele, por ele ser o nosso porto seguro, né, gente? Sem Deus a gente não faz nada. Ai daquele que acha que pode fazer alguma coisa sem Deus, né? Até poder pode, né? Mas não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Pra onde a alma vai? Então vamos lá, gente, ler a palavra de Deus. Joel, capítulo 2. Vamos ler? Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele desolado deserto, sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e a correção como cavaleiros. E correrão como cavaleiros, e correrão como cavaleiros. Como estrondo dos carros sobre os cumes dos montes irão, eles saltando como o ruído de chama de fogo que consome bragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a chinastura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque Todo-Poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Uma pergunta, né? E ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O jejum é coisa séria, né? E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele tem compaixão das pessoas, né? E tardio em irar-se. Deus ira muito pouco, né? Se a ira de Deus durasse, todo mundo estava fulminado. Então Deus custa irar. Ele é tardio em irar-se, né? E grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aí, para quem acha que Deus gosta do mal, né? Deus se arrepende do mal. Deus não gosta de fazer certas coisas, né? Mas aí precisamos o quê? Converter, buscar Ele com jejum, com choro, com pranto, voltar-se para Ele, né? É o que o povo hoje não faz. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta do manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e dizem: por que o teu povo, ó Senhor? E não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele.
Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Até aqui, gente. Depois nós vamos ler mais um pouquinho, tá bom? Depois a gente vai acabar de ler esse versículo todo. Ele é muito grande, né? Deixa eu te falar um negócio aqui. Depois vocês dão uma lida lá bem pausadamente, bem mais atentamente, Joel capítulo 2. Todo, do versículo 1 até o versículo 32, tá bom? Deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu falei essa palavra hoje? Porque eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, né? E eu também tenho jejuado. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Tem gente que muitas das vezes jejua. Só que o jejum de certas pessoas é um jejum da maneira certa, mas com a intenção errada. Deu para entender? Com a motivação certa, mas com a intenção errada. Tem gente aí fazendo jejum por um monte de coisa. Jejum, diante da Bíblia, de tudo que você for ler, jejum sempre, gente, vem com aquebrantamento, rendição. Tipo, é você falar para Deus assim, ó: eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Eu não vivo sem o Senhor na minha vida. Isso é um jejum com a motivação certa. Tem gente fazendo jejum hoje para várias coisas, mas não faz com a motivação certa, que é mudar ele próprio. Porque o jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum muda eu. O jejum não muda o que Deus tem para fazer, o que ele vai fazer. Jejum muda como que a gente vai receber isso. Todas as vezes, vou te dar 2 referências bíblicas. O primeiro jejum aqui, falando aqui de Joel. Como é que Deus falou com o povo? Eu vou repetir de novo. O povo achar que eu não tô falando coisa da minha cabeça. Ó, pra você ver. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e converteis ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Como é que Deus está mandando o povo fazer? Converter. E através dessa conversão, através ali do jejum, através ali do choro, do pranto, declarar que Deus é misericordioso, declarar que ele é beneficente, ele é compassivo, ele tem compaixão das pessoas e se arrepende do mal. Lembra daquele povo chamado Ninivita, aonde Deus manda Jonas pregar para o povo de Nínive? E Jonas não vai de jeito nenhum, ali ele é engolido, né, por um grande peixe, e até ele ser vomitado lá perto para ir pregar pro povo, ele fica ali numa rebeldia: não quero pregar, porque Jonas ele estava querendo decretar uma sentença para um povo que ele não tinha como fazer isso, porque ele não era Deus, ele não era o juiz do povo. Deus é juiz do povo. Deus pode julgar o povo da maneira que ele quiser e que ele bem quiser, mas ninguém pode mais fazer isso. E Jonas estava com esse sentimento: não, aquele povo tem que morrer. Aquele povo fazia muita maldade, aquele povo matava gente, matava pessoas inocentes. Era um povo que vivia, né, ali na idolatria, fora de Deus, longe de Deus, não estava nem com Deus. E Jonas ali, sabendo que Deus é misericordioso, compassivo, né, com medo de pregar ali a palavra de juízo, e o povo se arrepender e Deus se arrepender do mal. E é o que aconteceu, né, gente? Jonas prega, mesmo ali rebeldiano, né, faz a vontade de Deus, né, não faz na hora que Deus quer não, mas faz na hora ali que ele vê que não tem como fugir do chamado, que não tem como fugir do propósito. Pronto, prega. Aí depois que Jonas prega,
o povo converte. E você acha que Jonas pregou igual nós prega hoje? Com um monte de referências bíblicas, com atenção, com vontade que você seja salvo, que você se rende ao Senhor, que você venha para Deus, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Não, Jonas estava pregando assim, olha, se vocês não se arrepender do mal que vocês fez, Deus vai matar vocês. É isso que Jonas pregava lá, gente. Esta era a palavra que Jonas pregava lá. Olha, eu quero falar algo da parte de Deus aqui, ó. Se arrependa do mal que vocês fez, senão Deus vai mandar fogo, matar todo mundo, vai matar vocês. Seja com doença, seja com fogo, seja do jeito que foi lá com Noé, né? A água, seja lá com fogo, como foi com Sodoma e Gomorra, seja com doença, como foi no Egito, mas ele vai fazer. Porque Deus pode fazer o que ele quiser. Só que Deus se arrepende do mal que estava decretado para aquele povo. Porque o povo se arrepende. Se vocês for ler o livro de Jonas, capítulo 3, vocês vão ver a conversão daquele povo. Não foi algo assim, ai, Deus me perdoa e pronto, acabou, não. A hora que eles pediram perdão ali, veio na hora a mudança. Eles entram em jejum, 3 dias, em jejum total, né? Não foi parcial, não foi 1 hora, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 3 dias. Não, foi 3 dias. 3 dias sem beber água e sem comer nada de comida. Sem nunca ter feito um negócio desse, gente. O povo faz. O povo escuta aquela palavra de juízo, né? Por meio da boca do profeta Jonas, se converte. Através daquela conversão, eles fazem um propósito, um jejum diante de Deus. Com certeza ele chora, pranteia, porque o jejum faz isso com a gente, ele quebranta a gente, faz a gente chorar muito. Vê como que a gente é pequeno diante de Deus, como que a gente é frágil diante de Deus, como a gente é nada diante de Deus. E a Bíblia fala claramente que eles colocam até os animais para jejuar, não dá a eles água, não dá a eles comida. Coloca até mesmo os bebês. Olha para você ver o sofrimento das mães, além de estar ali num processo de jejum, tendo que escutar os filhos chorando. Nhê, toda hora, né? Porque os menininhos choram quando tá com fome, os bebês. E eles ficaram sem comer 3 dias, sem beber o leitinho deles lá. Sem mamar. Olha pra você ver como é que a conversão foi tão grande. Gente, eu sei que o Brasil ele tem uma promessa aí, falado por muitas pessoas, né? Que vai ter um avivamento. Eu creio nisso também, né? Eu creio nisso com tanta vontade, com tanta força de vontade, que eu almejo isso também. Eu também quero ser avivada ainda mais. Eu quero que Deus me toque de uma forma assim que... Não, eu só quero o céu e o céu e o céu e pronto. Só que você vai ver que todo avivamento, biblicamente falando, existia jejum. Existia um profundo arrependimento dos seus pecados. Existia um profundo arrependimento das suas iniquidades. Existia um profundo aquebrantamento de dependência total de Deus. Como que nós podemos falar assim, o Brasil vai ter um avivamento, o Brasil vai ter algo assim maravilhoso, e eu não tô aqui sendo incrédulo, tá bom? Eu creio nisso também, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que Deus vai descer com derramamento de aquebrantamento, de amor, de bondade, de beneficência, de misericórdia, de compaixão com o povo dele, se não tem ninguém pranteando, se não tem ninguém chorando, se não tem ninguém jejuando, se não tem ninguém buscando? Como que vai ser isso? Me fala comigo. Daqui a pouco nós vamos ler sobre essa promessa que está escrita em Joel capítulo 2. Daqui a pouco eu vou dar continuidade aqui na leitura bíblica. Vocês vão ver o cumprimento aqui do que Deus fala. Isso é bíblico. Joel está no Novo Testamento. Para a glória de Deus. Eu creio nisso também, amém? Só que, gente, esse livro que fala do jejum,
Ele abriu tanto a minha mente, né? Eu já li várias vezes Esther, eu já li várias vezes esse livro aqui de Joel, eu já li várias vezes esse livro de Jonas, né? Falando sobre os jejuns e tal, mas eu não tinha essa visão ampla, que o jejum não é algo mais importante, mas é algo que, se você não fizer, você não vai estar cumprindo um dos pilares que vai te conectar a Deus. Eu já preguei muito isso, sobre a pessoa orar, a pessoa ler Bíblia, a pessoa jejuar. Só que muitas das vezes a gente é assim, a gente jejuma um ano hoje, daqui um ano a gente vai jejuar de novo, e não pode ser assim. Você tem que ter uma vida jejuada. Uma vida jejuada não é só você abster de comida. É você entender o propósito do jejum, para você estar sempre ali, fazendo um jejum a Deus. Porque jejum a Deus não é para você mostrar que você é o santarrão, ou eu mostrar que eu sou a santarrona. Não é isso. Agora eu estou no manto, agora Deus vai me arrebatar, Ele vai me levar como Ele levou Elias no redemoinho de fogo. Agora Ele vai me arrebatar, me trasladar como Ele fez com Enoque. Não é sobre isso, filho. Não é sobre isso, filha. É você estar mostrando para Deus que você é dependente dEle. Que você é dependente da misericórdia dEle. Que sem Ele você não vive, sem Ele você não faz nada, sem Ele você não canta, sem Ele você não prega, sem Ele você não faz nada para a obra dEle. Você não avança para o reino dos céus. Lembra da palavra de Deus? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que é comer, beber e vestir. Então, como é que podemos muitas das vezes pregar isso com tanta eloquência, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que é comer, beber e vestir. Aí você fala isso com tanta eloquência, mas você tira fora isso da sua vida, que é jejum. Jejum é coisa séria. Só que tem gente achando aí que o jejum é só para o pastor, que jejum é só para a igreja tal, ou porque é para a igreja da placa tal. Não, gente, jejum é para todos aqueles que crêem na Bíblia. Jejum é para todos aqueles que creem em Deus. Jejum é para estar presente na vida do cristão. Você sabia disso? Se você, muitas das vezes que está aqui, você ora muito, continue orando. Você lê muita Bíblia, você é conhecedor da palavra, você é conhecedora da palavra, continue conhecendo, continue buscando a presença do Pai. Mas se você não tem uma vida jejuada, você não vai estar equilibrado. Vai estar faltando algo em você. Nós é feito de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo significa a carne e a alma junto, se torna o corpo. E nós também temos espírito, porque foi feito no espírito. Lembra que a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ali se tornou alma vivente. O sopro que Deus deu no espírito dele, ele se tornou alma vivente. Então nós também é um ser espiritual. Só que nós só passamos a ser espiritual quando a Deus dá o Espírito Santo dele para habitar no nosso espírito humano, que é o Espírito Santo, mais conhecido como Espírito de Deus. Aí nós se torna alma vivente. Agora nós não estamos mortos mais, mas agora nós estamos vivos. Vivos em quê? Vivos no poder da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, por nosso reconhecer, por nossa fé, por reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não existe outro caminho. João vai dizer isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Pronto. Gente, eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque muita gente ora demais. Tem gente aí que ora até mais do que eu, que tem uma vida sempre de oração, ir em monte, ora bastante, né?
Tem gente aí que é muito mais conhecedor da Bíblia do que eu, né? Que às vezes já fez até cursos teológicos mais aprofundados, e já fez até mesmo a faculdade, né, da teologia, e glória a Deus por isso. Tenha conhecimento, busque conhecimento. Só que eu vou te falar, se essa pessoa não estiver fazendo o jejum, não vai estar adiantando muita coisa. Não é que eu tô falando para você, falando aqui para você para parar de orar. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Eu tô falando que você tem que ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, conhecer mesmo a palavra de Deus e também jejum. Não pode ter uma vida espiritual sem esses 3 pilares. Você precisa de 3 pilares na sua vida espiritual, que é leitura da palavra de Deus, oração e jejum. Sem isso, sua vida espiritual vai estar faltando algo. Ana, o que é ter uma vida jejuada? Gente, ter uma vida jejuada, eu não tô falando de jejuns prolongados. Jesus faz um jejum de 40 dias. Moisés também faz um jejum de 40 dias. Eu não sei se alguém vai ter estrutura para aguentar isso. Eu não tô falando isso aqui. Mas você vai ver o jejum de Daniel, que ele se absteu, né, de carnes, de bebida forte, que na época lá era o vinho, né? Não é o vinho de hoje, que é cheio de álcool. Se você tomar um gole, você vai cair aí bicudo ou bicuda, bêbada. Mas eu estou falando que ele se abstia disso, né? E hoje o cristão vai se abster de quê? De refri, de Coca-Cola, algo que nós muitas das gosta muito. O café, o suco, independente seja laranja, independente, gente, abster de coisas industrializadas, né? Que é o pão, que é o bolo, que é a pizza, que é o hambúrguer, né? Fazer um jejum como o de Daniel fez, que a Bíblia fala lá que ele comeu só coisa que ele não gostava. Hoje nós começar o que não gosta, vamos pôr aí as verduras, né? Tem jovens aí da minha idade que não gostam de verdura de jeito nenhum. Nunca comeu um quiabo, nunca comeu uma abóbora, nunca comeu um chuchu, nunca comeu uma couve, nunca comeu uma alface, nunca comeu nada de verdura. Tô falando coisa aqui, o jiló, que tem gente que detesta. Também não gosto muito. Mas você tá entendendo, gente? Se fosse pra olhar nos dias de hoje, o jejum que Daniel fez foi isso. Se ele não gostava do jiló, ele ia comer o jiló. Ele só comeu coisa que a carne dele não agradava, que ele não gostava. Você tá entendendo? O jejum de Daniel não faz essa vidinha mansa, comer uma saladinha gostosinha que a gente mais gosta, né? Hoje em dia, uma saladinha aí de repolho, de alface, de coisinha gostosa, tomate. Não, gente, ele comeu coisa que ele não gostava. Exemplo, se você que tá aqui na live não gostar de jiló, você vai comer o jiló. Igual eu, não gosto de jiló. O que eu vou fazer com a minha dieta? Eu vou comer só coisa que eu não gosto. Vou pôr o jiló no meio. Não sei como é que vai ser isso. A rúcula. Eu não gosto de rúcula. Vou comer a rúcula. É isso que o Daniel fez, gente. A Bíblia tá clara. Ele comeu tudo aquilo que ele não agradava, que ele não gostava. Entendeu? Ele não comeu a carne. Ele não comeu nada dessas coisas boas aí que a gente gosta, né? Que é a carne. A gente não come sem carne de jeito nenhum. Nem que seja um ovo. Nem que seja aí um frango. Um bife, né? Lá de boi. Um bife de porco. Tem gente que não consegue comer sem carne. Tem gente que não consegue viver sem café. Você acredita disso? Meu irmão gosta muito, né? De café, ele não fica sem café. Ele pode até ficar sem o arroz e o feijão, mas se ele ficar sem café, ele não aguenta. Meu irmão, ele tem uma mania, né? Isso é dele, viu, gente? Ele não almoça, mas ele não fica sem beber café pro dia fora. Ele pode até fazer ali uma farofa, seja de feijão, né? Ou de ovo, uma farofinha ali com qualquer outra verdura. Mas ele não fica sem café, ele não consegue ficar sem beber o café dele. Quando falta o café, quando falta o açúcar, ele fica procurando, porque ele não gosta de ficar sem café. Ele só janta, né?
Então ele vai fazer o arroz, o feijão dele, a carne, sei lá o que ele for fazer ali, preparar só na janta. O meu irmão tem esse costume, é da natureza dele, não sei o que é isso, mas é dele. Então, gente, se ele fosse fazer um jejum de abster daquilo que ele mais gosta, ele tinha que tirar o café e começar a beber água, que é coisa pouquíssima que ele faz. Eu sempre dou conselho, né? Meu irmão chama José, mas nós chamamos ele de Zezinho. Zezinho, bebe água, Zezinho, bebe água. Porque ele não tem esse costume. No lugar da água, ele vai beber um café. Isso é do meu irmão. Então, gente, voltando aqui para a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Tem vários tipos de jejum na Bíblia. Biblicamente, não é só o jejum de tirar, né, a comida total, a água também, que tem gente que faz jejum total, né? Que aí tira, também não bebe água e não come nada. Às vezes ali faz de 1 dia, faz de 2 dias, 3 dias. Mas seu jejum tem que ter propósito, filho. Tem que ter propósito, filha, porque senão não vai dar nada certo. Você vai estar ali, tipo, buscando, cavando algo vazio. Você precisa buscar algo profundo com Deus. Porque jejum não é só parar de comer ou parar de beber água. Jejum é você se esvaziar de si e se encher da presença de Deus. É você falar com Deus: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou totalmente do Senhor. Então vamos lá, ó. Oh, Deus. Vamos continuar lendo. O Marcos Daniel, sei lá, baixo, tá falando aí, né, que a salvação vem dos judeus. Ai, Marcos, só Jesus na sua vida, filho. Salvação vem por Jesus Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Os judeus rejeitou Jesus, né? Tanto que jogava pedra nele, falava para ele sair fora de lá. Jesus falou: olha, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, né? Nós não estaríamos aqui hoje contando essa história. Ele não tinha escolhido o povo gentios, né? Como Paulo fala, né? Que ele também era desse povo aí. E se não fosse pela essa graça, né, dos judeus ter rejeitado Jesus, nós não estaríamos aqui contando essa história hoje. Por causa da rejeição lá que ele sofreu no seu povo, né, da sua geração, ele nos chamou, né? E isso nem vem por Jesus próprio, né? Mas o próprio Deus deu nós e ele para ele, né? A Bíblia fala, né, que o próprio Jesus falando com Noé: olha, vai ter um povo aonde o meu pai vai me dar, que vai me conhecer não só pelo meu nome, né, Jesus Cristo, mas que vai ouvir a minha voz por causa da voz do pastor que é Jesus. As ovelhas dele iam conhecer ele. Por isso que nós professamos nossa fé em Jesus Cristo, né? Por causa que Deus nos chamou e nos designou para isso. Tá bom, gente? Amém? Então vamos lá, ó. Continuando. Vocês vão ver isso aqui direto, gente. Gente se opondo que eu tô pregando. Isso é normal, tá bom? Nós vivemos num mundo onde tem pessoas que têm opiniões diferentes, né? Pessoas que lêem a Bíblia para pegar contra o que a Bíblia diz e não aquilo que a Bíblia verdadeiramente fala, né? Então vamos lá, ó. Promessa de fartura, né? Continuando, Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus vai compadecer da terra e ter zelo do povo quando eles se converterem de seus maus caminhos, jejuar com pranto e com choro. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e a mostarda e o óleo, e deles sereis fartos. E vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quer dizer, o mosto, né? Quer dizer, o vinho. Gente, o vinho, o óleo, o trigo era símbolo, né? Era de fartura, né? Tipo leite, tudo era símbolo de fartura naquele tempo, né, gente? Não é igual hoje o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo. Não,
Então vamos lá. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Vai ficar tudo verde de novo, né? Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, e a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e restitui-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, né, que é a largata, e o purgão e a oruga, o meu grande exército que enviei como contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Outra coisa aqui também, gente, que eu quero falar. Eu não tô aqui desdenhando o povo judeu, não, tá? O povo judeu, o povo de Israel, é um dos povo, né, que Deus sempre defendeu. Deus tem um mistério ali com Jerusalém, né? Com o povo de Israel, com o povo judeu. A Bíblia fala, né, que ele é o povo prometido, o povo escolhido por Deus, e o povo que é defendido por Deus. Claro que existe outro povo também que foi escolhido pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus não derramou seu sangue em vão. Se judeus rejeitam Cristo, tem muita gente que não rejeita, principalmente os gentios que convertem pela fé. A Bíblia fala, né, que a salvação ela é por meio da fé e não por meio da obra, para que ninguém se glorie. Claro que o povo Israel, claro que o povo judeu é um povo que Deus tem algo com eles lá. A Bíblia fala que naquele grande dia Deus vai tratar eles, né? Chamar eles de volta, da mesma forma que fazia nesses tempos, vai fazer de novo, e eles vão se render, vão se voltar, né? Mas vai acontecer muita coisa ali, né? Tanto que a Bíblia fala que está preparado aí o anticristo, né? E o anticristo vai enganar eles, porque vai vir todo poderoso, falando que vai ter paz, e vai enganar, né, eles ali, por causa que vai vir uma estrutura toda boa, né? E para eles vai ser o Cristo. E o Cristo já veio e vai voltar de novo. Só que eles não creram que Jesus era o Cristo. Por isso que eles vão crer no anticristo, que a Bíblia fala do cumprimento da palavra. Tá tudo na Bíblia, gente. Só não entende a Bíblia quem não quer. Eu sei que se for para mim dar um estudo aqui, vai demorar muito. É 4 horas, 5 horas de live. Ou até, na verdade, uma live só não dá. Nós vamos ter que fazer maratona de live aqui de 3 horas, 2 horas de live para mim explicar as coisas. Porque são muitas coisas. A Bíblia tem 66 livros, gente. São muitas coisas. E claro que Deus tem um mistério. Deus defende aquele povo. Deus vai tratar aquele povo. Vai salvar aquele povo. Deus vai fazer algo ali. Só que hoje nós pregamos o quê? Salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus. E é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E se gloriar, glorie no Senhor. Dá glórias a Deus, né? Amém? Continuando, Joel capítulo 2 que eu tô lendo, tá bom, gente? Voltando aqui pra palavra sobre jejum e converter e se arrepender dos seus pecados, tá bom? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, aqui a promessa aqui, ó. É nessas promessas que nós cremos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne tá falando aqui seres humanos, nós somos feitos também de carne, tá bom?
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Quem aqui jovem já teve experiência de visão? Eu já tive, né? E foi algo maravilhoso para a glória de Deus. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Que quando Jesus voltar, para o povo de Deus vai ser muito bom, vai ser arrebatado, vai subir para o céu. Mas para o povo que for ficar na terra vai ser terrível, vai ser atormentado, vai ser muito ruim essa experiência que for ter, né? Eu não quero ter, gente. Por isso que temos que buscar para isso e temos que continuar buscando, né? Buscando a Deus, buscando a face de Deus, se arrepender do nosso pecado, se convertendo dos nossos maus caminhos, pregando sobre Jesus, pregando sobre a salvação, pregando que Jesus está voltando, fazendo o que tem que ser feito, né? Continuar orando, jejuando, lendo a palavra, conhecendo a Bíblia, para a gente não ser enganado. A Bíblia fala que naquele grande tempo chegaria um tempo, né, onde os falsos mestres, os falsos profetas enganarão a muitos, até os escolhidos de Deus. O que chama escolhido de Deus? Aqueles que foi chamado, né, aquele que Deus escolheu, como eu, como você, para crer nele, para ter fé nele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir isso aqui de novo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Aí que eu tô falando. Lá em Jerusalém vai ter livramento da parte de Deus, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E nos restantes, tem gente que, igual o homem entrou aí falando, né, que a salvação é lá só para os judeus, que a salvação vem de lá, né? A própria mulher lá, que eu não lembro o nome dela, né, que estava lá no tanque, falou com Jesus: olha, a salvação vem dos judeus? Como é que eu tenho que buscar o Senhor, no monte ou na congregação, né, que é em Jerusalém, na igreja? Que a igreja só tinha lá em Jerusalém, no altar lá de Jerusalém. Aí Jesus falou: olha, eis que eu te digo, quem está falando com você é o próprio Senhor. Você não vai precisar de ir em monte, você não vai precisar de ir em altar, de nada, né, de congregação nenhuma. Somente crer no Senhor, que sou eu, Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. A mulher ficou sem entender. Jesus fala mais com ela, olha, eu tenho uma água que você não vai precisar mais ter sede. E ele não estava falando dessa água normal que a gente bebe e tem que beber de novo. Ele estava falando dele próprio. Se você beber da água que eu te der, que vai matar a sede do teu espírito, você não vai precisar de ter sede mais. Você não vai precisar crer em coisas. Se você crê no Senhor, que é a água da vida, o Senhor Jesus, que é a água da vida, aquele que mata a sua sede espiritual, você não vai precisar de santos e santos nenhum. Você não vai precisar de coisa nenhum. Você não vai precisar de imagem de nada. Por quê? Porque eu sou o Senhor e vou saciar a sua sede. É isso que Jesus Cristo está querendo falar com aquela mulher. E tanto que a mulher se converte, a Bíblia fala que ela ganha uma cidade inteira. E ela era uma prostituta, né? Como diz, não é aquela prostituta de rodar a bolsinha e ficar pegando um e pegando o outro, não. Ela era prostituta porque Jesus falou com ela: olha, tu tiveste 5 maridos, e este que você tá agora não é teu. Porque para Jesus o que vale é um só casamento. Por isso que Jesus odeia, o próprio Deus falou: olha, eu odeio o divórcio. E hoje o povo tá aí, né, casando segunda, terceira, quarta, quinta, né, com vários respaldos aí, pegando a Bíblia para respaldar esses negócios. E não tem isso na Bíblia, né, gente? A única coisa que a Bíblia fala, né, é que Deus não leva o tempo de ignorância. Deus vai te perdoar sim, se você não entendia a palavra, se você não entendia a Bíblia. Agora tem gente conhecendo a Bíblia, conhecendo que Deus odeia o divórcio, conhecendo que Deus não gosta disso, e tá casando hoje, tá casando amanhã, tá casando depois, e vivendo uma vida
de prostituição. Isso para Deus também é prostituição, tá bom? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Esses restantes aí que ele chamar somos nós, que somos gentios e que cremos no Senhor por meio da fé. E isso não é pelas obras, isso é pela graça, isso é por fé, para que ninguém se glorie. Isso é porque é Deus que te chama, isso é Deus que te escolhe. Você acha que eu, gente, ia escolher Deus? Agora eu quero Deus, agora eu vou ficar arrependido dos meus pecados, agora eu vou ficar buscando Jesus, agora eu vou ter fé, agora eu vou orar, eu vou jejuar, agora eu vou orar. Você acha que eu ia querer isso por si só, se não fosse Deus fazer na minha vida? Eu sei que muitos pregam assim, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico. Isso não tá na Bíblia. Eu sei que, né, cada situação é cada situação. Às vezes Deus vai te chamar quando você estiver passando por sofrimento, né? Isso é Deus com você. Deus também pode chamar você quando tudo vai bem, quando tudo tá de boa, quando tudo tá dando certo. Deus pode ter um encontro contigo e pode te chamar, como foi com Paulo. Você acha que o Saulo lá, antes ele chamava Saulo, você acha que ele tava precisando de alguma coisa? O homem, gente, ele tinha nome. Ele achava que ele estava servindo Deus. Ele achava que aquele Deus que ele estava servindo lá era o certo. Você acha que Paulo era um cara sem vergonha, safado, que tava pra lá e pra cá? Não, gente, ele tava fazendo aquilo que ele achava que era certo. Olha, ele corria atrás de cartas para prender os crentes. Ele corria atrás de cartas para prender e até para poder mandar matar eles. Porque ele achava que isso era o certo. Ele achava que o que ele tava fazendo era certo. Ele achava que a religião que ele estava era certa. E você vai ver isso hoje com muitas pessoas também achando que tá fazendo certo. Pessoas que servem o próprio Satanás e achando que tá certo, achando que tá fazendo aquilo que é o correto. Só que aí a Bíblia fala que Paulo tem um encontro com Deus, né? Com Jesus. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ele se prostra, ele cai, né, no chão. Ele vê um resplendor de luz, ali era Jesus. E a Bíblia fala claramente que as escamas dos seus olhos caem. Ele começa a enxergar. Ele começa a ver que o que ele fazia não era certo. Agora ele começa a ver que ele precisa de arrepender dos seus pecados. Agora ele reconhece que é pecador e que precisa arrepender dos seus pecados. Pode falar aqui, gente. Seja sincero com você, homem que tá aí do outro lado. Seja sincera com você, mulher que tá aí do outro lado. Você acha mesmo que a gente ia ter essa noção que a gente é pecador, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados? Ninguém tinha essa convicção de nada. A gente fazia o errado e falava assim, tem que fazer mesmo. Quem aqui já teve essa experiência? Eu sou certa, eu tô certa e eu tenho que dar um couro naquela mulher mesmo? Porque ela tá errada, ela tá falando mal de mim, eu tenho que dar um bate nela. Quem aqui já não teve esse pensamento antes de Cristo? Antes de ouvir a palavra de Deus, antes de ter um encontro com Deus verdadeiramente? Quem aqui já não teve esse pensamento e se batendo no peito? Não, eu tô certa. Ou um homem aí normal, eu tenho que dar um murro na cara daquele homem que ele falou de mim, ele levantou falso contra mim, eu vou quebrar a cara dele. Homem, quando é muito macho mesmo, aí eu vou dar um tiro na cara dele, vou matar ele. E bati no peito ainda achando que isso é certo. Quem aqui, homem, que já não fez isso? Vem falar que quando a gente tem um encontro com Deus, que a gente tem um encontro com a palavra, fala assim, não, verdadeiramente eu sou pecador, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu não sou nada do que eu achava que eu era. Eu não sou certo em nada, eu não sou certa em nada. Isso quem faz é Deus, gente. Nós não ia fazer isso por si só. Tá entendendo? Eu já contei vocês aqui que eu era católica, né? Eu sempre tive fé em Deus, mas a minha fé
em Deus era da maneira errada. A motivação certa, mas a maneira era errada. A minha motivação era Deus, né? Mas fazendo da forma errada, adorando coisas. Vamos supor aqui que isso aqui é uma imagem, tá bom? Só para vocês terem noção das coisas. Aí eu, em vez só de buscar a Deus, eu tinha que prostrar diante dessa imagem para prestar meu culto a Deus. E isso não é bíblico, isso não tá na Bíblia. No livro de Isaías, né, se você for ler abertamente, você vai ver várias vezes Deus falando nos capítulos, nos versículos. Não adorar imagens e fundição feita por mão de homens. E quando eu li aquilo, quando Deus abriu os meus olhos, as minhas escamas dos meus olhos caiu, espiritualmente falando, eu fui entender que a minha forma de prestar culto a Deus estava errado. E foi isso que aconteceu com Paulo. Tem gente que prega aí que Paulo era um desgraçado, um miserável, que não valia nada, que batia em crente, que matava crente. Gente, Paulo achava que tudo aquilo que ele fazia era certo. Paulo era tão devoto à religião dele, romana, né? Romana? Que ele achava que estava certo. Ele era romano, gente. Você vai estudar um pouco sobre o povo romano. O povo defende o Deus dele com unhas e dentes, mata mesmo, mata sangue frio. Até os muçulmanos fazem isso hoje, mata sangue frio, porque crê nesse Deus deles. Crê tanto, tem uma fé ali, uma religião tão apegada, a fé tão apegada ali, que é devota. Vocês têm que entender que Paulo, ele não era um vagabundo. Ele não era um sem vergonha, um cara que fazia aquilo porque gostava. Sabe aquele bandido que mata porque gosta de matar? Sabe aquele bandido que manda matar porque gosta de mandar matar? Não, ele não era isso. Ele era um homem que estava processando a sua fé. Ele era um homem que era um soldado ali buscando a sua redenção, como diz o outro, né? Buscando ali sua aprovação de fé. Como se fosse legal fazer aquilo ali, porque ele estava defendendo o Deus dele, a religião dele, a cultura dele, a religião dele, a forma deles crer. Você tá entendendo? Que hoje tem gente que serve o diabo e acha que tá tudo certo. Já viu aí todos aí de outras religiões, que eles defendem com unhas e dentes os deuses deles? E, meu filho, se você falar, você vai estar mexendo com coisa séria. Por quê? Porque é a fé deles. Mas por que muitos se convertem, né? Que vai ver aí vários testemunhos, o ex-bruxo, a ex-bruxa, a ex-mãe de santo, a ex-pai de santo, e vai falando, o ex-satanista e tal, e tal, e tal. Por que eles se convertem? Porque Deus quis. Deus não teve um encontro com Paulo, que na sua estrutura ali romana não era Saulo, ele volta pro nome normal dele, né? Que é Paulo. Porque ele tinha uma fé, gente, naquilo tão grande, que ele mandava matar mesmo, ele corria atrás de carta, ele fazia o possível para acabar com aqueles que não tinham a mesma fé que eles, a mesma convicção com eles. E os judeus, né, sofriam por isso, porque eles criam em Deus. Eles criam no Deus dos exércitos, no Deus todo-poderoso, o Deus que a gente tanto prega hoje, o Deus que a tanta gente defende hoje. Só que não tem como não falar de Deus e não falar do seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Olha, o Filho e o Pai é um só. O Pai e o Filho é um só, o Filho e o Pai é um só, eu e o Pai somos um. Jesus falou isso. Então, por que hoje nós falamos também de Jesus? Porque ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus. Por isso que nós pregamos que a salvação vem de Jesus. Salvação não vem de judeus. A salvação vem de Jesus. Isso é bíblico. Isso é bíblico, tá lá no livro de João. Jesus teve que vir, forma humana, né? Como ser humano normal, como homem. Padeceu o que tinha que padecer. Aos 33 anos ele morre. Morte de cruz. Enfrenta ali tudo que ele tinha que enfrentar. Ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia fala que ele está sentado agora à direita de Deus, intercedendo pelos seus.
que é eu, você e todos aqueles que crê que Jesus existe, crê que Jesus é o Salvador da sua vida. Ele está fazendo isso por você, por mim. Só que hoje, gente, ficou tão banalizado falar da salvação. Me desculpa esse termo, tá bom? Eu tenho muita temor e tremor diante da palavra que eu tô pregando. O povo hoje acha assim, é só aceitar Jesus. Não, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, pronto, acabou. E acha que não existe outras coisas para ser feita. Tem gente aí que bate no peito que tem Jesus, que aceitou Jesus, que viu um anjo, que viu um arcanjo e tal, e tal, e tal. Mas não existe mudança de vida. Continua bebendo, continua fumando, continua prostituindo, continua vivendo uma vida que vivia. Vocês vão ver aí muitos atores, né, de novelas que dizem que se converte, mas você vai ver que as práticas deles são as mesmas, mas que Jesus é esse que eles teve um encontro que não mudou eles. O Jesus que Saulo encontrou, que teve um encontro com ele, que Saulo teve um encontro com Jesus, Jesus foi um encontro com Saulo, ele mudou. O cara batia em crente, não vai bater mais, agora ele apanha, porque ele é crente. O cara mandava matar crente, agora é esse que tá buscando carta para matar ele. Tanto que ele é preso e chicoteia ele, bate nele. E ele mesmo ali com aquela fé, porque ele converte de verdade, ele prega dentro da prisão. Ele escreve ali as cartas mais faladas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios. Gente, o homem falando. Eu não sei só ser fiel na bonança, quando tudo vai bem, não. Eu sei ser fiel a Deus quando tudo vai mal também, lá em Romanos, né? Agora eu tô sofrendo como os crentes sofrem. Agora eu tô apanhando igual os crentes apanhavam. Agora eu tô sendo ameaçado de morte igual os crentes eram ameaçados. Mas ele continuou firme, crendo no Jesus que ele teve um encontro. Só que o povo hoje, quando os trem começam a apertar, começa a voltar para a antiga vida. Não, então eu vou voltar para a minha religião que eu tinha, porque lá era mais fácil. Não, eu vou voltar a ser católico, porque lá não me exige muito. Agora eu vou voltar a ser da Umbanda, da Quimbanda, sei lá, da banda que você for, ou era, e continua voltando para lá, porque lá é melhor. Porque tem gente que acha que estar com Cristo é tudo maravilha. Gente, não existe isso na Bíblia. Estar com Cristo é estar em guerra todos os dias da sua vida. Até você ter vida aqui na terra vai ser guerra espiritual. O inferno querendo que você negue Jesus. O inferno querendo que você largue a cruz. O inferno querendo que você faça a sua vontade para desagradar a Deus. Porque ele sabe que quando você faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, você fica bem. Aí ele não quer que você fique bem, não. Então ele fica assim com você: faça a tua vontade, faça o que você quer. Aí você vai começar a ficar triste, amargurado, chateada. Por quê? Porque você tá fazendo a sua vontade. Quem aqui já teve a experiência de estar no centro da vontade de Deus? Eu já tive, gente. E eu vou te falar um negócio. É algo maravilhoso. Quando você sabe pra que você vive, quando você sabe o porquê você existe. Eu já tive muitas perguntas do tipo assim, por que eu nasci? Por que tem que morrer? Pra que eu existo? Lembra do meu testemunho? Vai ser bem breve pra me terminar a live, tá? Que eu falei com vocês que há 1 ano de idade, né, minha mãe teve uma depressão muito grande. E ela colocou, né, eu lá no asfalto pro carro matar, porque ela entrou em depressão, né? Lembra também que eu já falei com vocês que ela era conhecedora de ervas muito forte, que ela era benzedeira, ela já morreu, né? E ela tomou várias ervas também para poder me abortar dentro da barriga e eu não morri. E mesmo depois de eu nascer, com 1 ano de idade, ela teve essa crise de depressão, né? Que hoje eu entendo que era uma crise de depressão. E ela colocou eu pra cá matar, e se não fosse meu primo, eu estaria morta hoje. Se tivesse tirado eu lá, enrolada naquela coberta, né? Num pano velho, que a gente era muito pobre.
Lembra que eu te falei com vocês que até os meus 15 anos de idade, que minha mãe morreu, eu tinha 15 anos de idade, eu fui tão rejeitada, que se ela tivesse um copo de vidro assim, ela lançava em mim. Se ela tivesse uma faca, ela lançava em mim, de tanta raiva e ódio que ela tinha de mim. Porque tudo indica, né, que a minha mãe foi abusada e através desse abuso lá. Porque quando a mulher não consente, gente, por mais que o homem seja marido dela, não é certo, é abuso, né? E meu pai bebia muito e com certeza deve que teve ali relação junto com ela. E foi por causa dela se sentir abusada, por isso que ela me rejeitava tanto. E depois que eu nasci, aos 8 anos de idade, né, eles terminam, eles largam de vez. Eles viviam brigando, largando e jogando um na cara do outro, bebendo, né, fumando. A minha vida era muito infernal, gente. Eu vim de um lar desestruturadíssimo. Então eu quero falar com vocês que Deus chama aquele que é mais improvável na terra para falar do amor dele. Eu não teria estrutura nenhuma para falar de amor de Deus se eu não tivesse reconhecido o amor de Deus em Jesus Cristo. Como que hoje eu posso falar do amor de Deus se eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe? Tudo era briga e discussão e quebra-pau e faca pra lá e copo de vidro pra cá. Como que eu falaria do amor de família hoje se eu não soubesse do amor de Deus? Eu falo hoje porque eu sei que Jesus Cristo, ele teve misericórdia da minha vida. Deus me escolheu independente da situação que eu vivia. Deus me chamou independente da família que eu estava. Deus me chamou independente da vida que eu estava ali vivendo ao meu redor. Deus falou, não, olha, esta daí vai ser chamada e escolhida. Por isso eu prego com tanta vontade sobre Jesus. Por isso que hoje eu prego tanto, falo tanto que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Porque hoje esta é uma verdade a qual eu vivo e por isso eu prego ela. Porque se eu não soubesse que eu fosse salva, eu não estaria pregando salvação. Se eu não soubesse que Deus tinha misericórdia de mim e me chamou e me resgatou e me limpou de uma tal forma, eu não estaria falando isso aqui, gente. Eu já tive tantas experiências com Deus que se fosse para contar aqui, eu estaria fazendo, não era uma live de 40 minutos a 1 hora, eu estaria fazendo live de 4, 5 horas ou até o dia inteiro. Porque são muitas coisas que Deus fez na minha vida. Foi muitos livramentos de morte. Foi muitos livramentos de ter uma vida de prostituição. Nossa, já contei vocês aqui que quando eu fui morar no Belo Horizonte, eu tive várias e várias propostas de dinheiro, chamando a gente lá pra casa de prostituição. Já contei vocês o tanto de balada que eu já fui, o tanto de coisa que eu já vi, de coisas terríveis. E talvez, gente, se eu tivesse falado assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu vou me entregar nessa vida mesmo, o que que tem? Como é discurso de muitas pessoas hoje em dia. Eu já sofri demais, então acabou, agora eu vou beber mesmo, eu vou fumar mesmo, eu vou me prostituir mesmo, e pronto. E eu não tô aqui desdenhando de dor de ninguém. Quem sou eu pra falar de dor dos outros, né? Cada um com a sua dor, e todos nós sabemos que sofremos de forma diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu fosse olhar a minha dor, a rejeição que eu tive da minha mãe, da minha família, eu não estaria aqui pregando sobre Jesus. Não estaria pregando Jesus se eu não tivesse tido um encontro com Jesus verdadeiramente. Eu poderia estar prostituindo, gente, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar dentro da prisão hoje. Você sabia disso? Eu poderia estar morta. Quem aqui já escutou meu testemunho de vida, aonde eu contei vocês que eu já fui parar numa cama de hospital, desenganada pela medicina, aonde a medicina falou assim, olha, não tem mais jeito. Quem aqui sabe, né, que eu dei um problema de saúde sério, né, no coração, que eu fui descobrir isso, eu já estava bem mais velha, né, com 19 anos, quando eu fui tirar minha carteira de carro. E eu tinha essa doença desde pequenininha, desde quando eu tinha nascido, né? Só que minha mãe gostava de ir em médico, eu sempre tinha dor de garganta, muita dor de garganta, né? Muita dor de cabeça, muita febre. Eu lembro que minha mãe era bezedeira e dava a gente um monte de raiz, um monte de chá. E até passava, gente.
Só que aquilo não foi o suficiente. Aos meus 19 anos eu fui descobrir que a doença tinha agravado, que essa bactéria, né, que nasce através aqui da infecção da garganta, ela desceu para a válvula do coração. E essa bactéria comeu a válvula do coração. Então, por ela comer essa válvula do coração, o sangue não estava bombeando para o corpo, porque o coração ele bate e aí o sangue vai para os lugares que tem que ir, né, para funcionar direitinho. E não estava funcionando direito. Então, o médico falou que o meu coração inchou, né? Porque eu tava trabalhando muito mesmo, porque a válvula não ajudava nada. E o meu corpo tava faltando sangue, né? Então, começou ali uma luta muito grande, onde eu comecei, né, com meus 19 anos, tomando Bezetacil de 21 dias, e foi uma luta. Eu lembro que com meus 22 anos descobriu, né, que a doença tinha agravado ainda mais, e o médico fala: olha, eu não sei se você crê em Deus, eu não sei se você tem fé em algo, se você tem dinheiro, mas você vai ter que fazer uma cirurgia rápido, porque seu coração está inchado e você pode ter um infarto fulminante a qualquer momento, porque você é muito nova e você tá acima do peso. Na época eu tava com 10 quilos a mais do meu peso, né, e ele falou: isso ainda agrava ainda mais. Ele falou assim: olha, se você tiver um poder aí de fazer dieta, você faz. Se você tiver um poder adquisitivo, corre logo pra você fazer essa cirurgia. E se você tiver fé, peça a Deus. Ou peça aí o que você crê. Tanto que ele falou: deixa em jeito. O médico foi bem racional comigo lá na hora. Eu falei: olha, eu tenho fé em Deus sim, eu creio que Deus está no controle de tudo, e se tiver de morrer, que eu morra e vou pra Ele, mas se eu não tiver que morrer, que eu viva pra glória dele. É assim que eu falei com ele. Ai, gente, isso é só coisa de crente mesmo, né? Então, gente, na época eu lembro que eu estava em BH, né? E aí foi uma correria danada. Só sei que durou uns 2 meses correndo atrás pelo SUS, né? Por quê? E claro, viu, gente, tem gente que acha assim: ah, os crentes não têm fé. Claro que eu tinha fé, claro que eu orei, claro que eu pedi Deus cura, né, natural. Eu falei: olha, Senhor, me ajuda, me cura. Eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor de corte. E eu falava com Deus: não quero passar por isso, não quero enfrentar uma cirurgia, não quero ser cortada. E chorei muito, e jejuei, e fui no monte, e fiz propósitos, campanhas de orações. E lembro que uma irmã falou comigo assim, Deus usou uma irmã para falar comigo assim: olha, filha, você vai ter que passar por esse processo, porque naquele lugar eu tenho coisas para fazer lá e vai ser através da sua vida. E eu não entendi naquele momento, gente, tanto que eu fiquei com raiva daquilo, sabe? Por mais que Deus usou a irmã para falar comigo que eu iria ter que passar, eu tava tão revoltada, que eu tava buscando tanta fé e eu queria cura sobrenatural, não queria passar por aquilo. Eu falei: agora eu quero que o Senhor fale comigo. A Bíblia fala que a gente pode fazer prova com Deus. Não tô falando de barganhar e nem de revoltar com Deus, apontar o dedo na cara dele e falar assim: olha, eu quero falar com o Senhor agora e fala agora comigo. Não é isso, não. Claro que é ali se humilhando, se rendendo, chorando, buscando a Deus, tem misericórdia de mim. E ele me visita em sonhos, né? E ele mostra como é que ia ser comigo. Então, eu tive uma experiência muito grande, né, com Deus. E ele falou comigo ali que eu iria ter que passar. Então meu coração acalmou. E ali, nesses 2 meses passando, Deus abre uma porta lá no Madre Teresa, né? Hospital de Madre Teresa de Belo Horizonte. Eu faço essa cirurgia. E eu lembro, gente, que eu indo, né, pra cama lá da cirurgia, pro leito lá do hospital. Eu lembro que eu lembrei daquela passagem, né, que o próprio Deus, Jesus, se entregou por nós como ovelha muda ao matador. Ele foi caladinho, né, sem questionar. Quando Deus falou comigo através de sonhos, eu não questionei mais. Eu não pedi mais cura sobrenatural. Eu só estava confiante que Ele estava comigo. Eu só estava confiante que Ele estava no controle de tudo e que Ele poderia usar as mãos dos médicos, que Ele poderia, né, usar qualquer instrumento ali para a glória dele em mim. Então eu fui calma, tranquila, maravilhosamente ali em paz.
E eu lembro que eles faziam um teste, sabe, gente, na gente, porque eles fazem teste, né? Essa anestesia pegou direito. Aí eles pegou, não sei se aquilo é parafuso, que de arte que é aquilo, e fez um teste no meu osso aqui, né? Aí batia lá com o martelinho, tac, 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 e falava comigo assim: tá sentindo dor, Ana Maria? Eu falava não. Aí o que passava na minha mente era o seguinte: Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores. E a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas chagas, feridas, tudo que é tipo de coisa ruim, para a gente não passar por isso. E se a gente passar, a gente tem uma graça que sustenta a gente no meio disso tudo. Então eu tava sentindo a graça de Jesus ali comigo, gente. E foi tão forte aquela experiência, tão forte, que eu fui em paz. E eu lembro que eu abracei a moça e a partir dali não lembro de mais nada. Aí meu amigo que fala, né, que conta que a cirurgia era para durar de 2h30 a 3. E a cirurgia durou 5 horas. Foi muito longa. Teve complicações, né? Eles falam que teve complicações. Mandaram eu pro UTI, né? Quem aqui já sabe, quem conhece aqui, que eu fiquei 3 dias, né, dormindo. E eu não vi nada, gente, nesse dormir, tá? Eu não tive essa experiência que eles vão. Se eu tive experiência, eu tive acordada. Dormindo eu não tive, não. Tá bom? Que eu falo assim, acordada, sem não estar naquele período ali de 3 dias na UTI, né? Enfim. Aí eu lembro que eu acordei e o povo gritando e falando: você tá me ouvindo, Ana Maria? Você tá me ouvindo? Tá tudo bem com você? Se tiver me ouvindo, mexa-se. Aí eu não conseguia falar, tava com um tubo dentro de mim, né? Aí eu fiz assim com o dedo, né? Eu tava muito fraca. Aí eu lembro que eles falaram assim: olha, nós vamos tirar o tubo e eu preciso que você pegue toda a força que você tiver e inspire, né? Tipo, puxa o ar pra dentro. Aí eu fiz isso, eu não sei se eu tinha força, que de acho que é aquilo, que eles tirou aquele negócio, né, aquele tubo. E a partir dali que eu fui sentir dor. Pensa nos dias tenebrosos. Filho, eu quero te falar algo aqui. Estar com Jesus, ele não vai te ausentar de dor, mas ele vai estar te sustentando no meio da dor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? E Daniel? Lembra deles ali? Deus não ausentou eles de passar pela fornalha quente, tanto que jogaram eles lá dentro. Só que eles não queimaram. Deus não livrou o vale da sombra da morte que Davi passou, mas estava lá com ele. Deus não livrou Elias da caverna, mas estava lá com ele. Olha, sai para fora. Você tá entendendo, gente? Que estar com Deus não é ausência de dor, mas ele está contigo no meio da dor. E eu lembro que naquela experiência toda que eu tava tendo ali, gente, foi muito custo para voltar a falar. Foi muito custo para voltar a todos os movimentos do meu corpo. Quem aqui mais tempo me acompanha sabe que eu fiquei sem falar. Eu fiquei 90% tomado a minha voz. Eu não falava igual eu tô falando hoje aqui. Eu falava bem baixinho e ninguém entendia. Porque a minha voz, ela ficou prejudicada, né? A minha garganta ficou prejudicada. E eu também não sentia nada do meu corpo. A única coisa que eu sentia era os meus braços só. E aqui, né? Essa parte da cabeça aqui. Mas daqui pra cá eu não sentia nada. Se tivesse acontecido qualquer outra coisa, eu ia ficar tetraplégica, que fala, né? Que é da onde você não sente nada mais do corpo, né? Só os braços e aqui, né? Mas graças a Deus não aconteceu isso comigo. Tanto que na época lá, eles colocavam muito balão de oxigênio em mim, nada funcionava. Tentava, né, falar comigo para me levantar, eu não conseguia levantar, eu estava igual aquela boneca de pano, né? Misericórdia, sentindo muita dor, gente. Para eles dar banho na gente,
pensa numa luta infernal dentro do hospital, gente. Eles pegam vocês ali com um saco de lixo, sei lá o que é aquilo, um saco preto. E... porque a gente não fica com roupa lá, a gente fica só com uma tanguinha, sei lá o que é aquilo. Tira ali, te passa um sabão mais ou menos, te esfrega mais ou menos ali, joga um balde de água fria no você. Verdadeiramente faz desse jeito. E te pula pra cá e te pula pra lá e te suga mais ou menos. Tanto que depois que eu saí do hospital eu fiquei com várias feridas, né? Porque por mais que eles fazem o seu esforço ali, gente, são muita gente. Não é só um doente, uma doente, são vários doentes. Então são várias pessoas para dar banho num dia só, né? Então a gente sai com várias sequelas no corpo, né? Feridas no corpo, debaixo do braço, nas partes íntimas, tudo que é parte assim, que é muita sombra, né? Que fala de trás das orelhas, debaixo dos braços, debaixo das axilas, você fica todo ferido, toda ferida. Porque acontece isso no hospital, né? Então, gente, foi uma luta muito grande para voltar a andar. Eu lembro que foi psicólogo, psiquiatra para conversar comigo. Mas sabe por que Deus deixou passar por aquele processo? Olha para você ver. A primeira alma que eu ganhei para Jesus lá dentro, claro, gente, quem ganha é Jesus. Jesus faz isso, mas ele usa a gente como instrumento dele, né? Foi a psicóloga. Ela deixou eu contar toda a minha vida pra ela lá, né? Mesmo eu fã, eu acho que ela entendeu, né? E depois ela desabafou comigo. Ela falou também que era católica, que tinha uma fé assim que ela duvidava, que ela não entendia o porquê da vida dela. Não vou entrar muito em detalhe, que é coisa pessoal dela, né? Mas ela aceita Jesus ali. E eu falo assim, moça, você quer aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma? Ela falou, eu quero. Eu quero esse Jesus que você crê. Porque não tem como você estar nessas situações se você não tiver fé em algo. Menina, você tá toda arrebentada e você tá aí tendo fé. Eu quero esse Jesus que você tem. Não sei o que é isso, que mistério é esse. Mas ela aceita Jesus ali. Então foi a primeira alma. A segunda alma foi uma outra senhora, né? Que foi lá questionar, né? Por que a mãe dela tava lá. E a mãe dela também estava numa situação tipo a minha. Só que a mãe dela ficou mais dias lá. Eu não sei o que aconteceu, né, gente? Mas ela tava questionando. Ela era católica, ela tava questionando, né? Que ela já tinha pedido vários e vários santos e nada tinha dado certo. Que Deus é esse que ela pedia e que nada dava certo. E eu preguei sobre Jesus pra ela. Falei, olha, Jesus tem como salvar sua mãe. Por mais que ela tá na beira aí, né, da morte, como eu estou também, muitos aqui estão, Jesus pode salvar ela. A morte não é o fim, a morte é o começo. Para onde a alma dela vai? A alma dela vai para o lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno, ou a alma dela vai para o céu, que é o paraíso? Descanso eterno, vida eterna. E ela questionava, ela falava assim, mas que Jesus é esse? Eu falei, Jesus. Mas eu tenho Jesus, eu conheço Jesus. Eu falei, moça, eu sei que você tem Jesus, eu sei que você conhece Jesus, mas você precisa de crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, para você receber a salvação. A salvação não vem de outra pessoa, não tem outro intercessor. A salvação não vem de Maria, a salvação não vem de José, a salvação vem de Jesus. E ela aceita Jesus ali. Ela fala, não, então eu aceito Jesus como... Essa foi a segunda pessoa. E teve várias outras pessoas, gente, porque são muitas pessoas que passou ali no hospital. E eu lembro que Deus me usava poderosamente. E era um mistério, tá? Eu tava sem voz, mas todas as vezes que Deus queria que eu pregasse ou que eu entregasse algo, Deus visitava a minha voz e minha voz voltava normal. Deus me mostrou em sonho, eu andando de novo, movendo de novo, porque eu tava sem sentir perna. Eu ficava deitada assim, ó, entende? Vegetando de verdade, gente. Tava tanto que tinha gente que foi lá, chorava. Falava com meu pai, falava com a minha família que eu tava morrendo, que eu já tinha morrido, até isso saiu. Tanto que a notícia correu. E tanto que eles me davam uma toalha pra tossir, né? Porque toda vez que eu tossia eu sentia muita dor e saía muita sangue, né, no catarro junto. Mas saía muito, gente, era coisa assim terrível. E tinha um odor muito forte, sabe? Tava fedendo demais, né? Porque tava
torado por dentro, tava machucado por dentro. E eu chorava, pedia a Deus graça, misericórdia, ajuda. E o povo com certeza via Deus ali, gente, porque não tinha como eu estar pregando daquela maneira, não tinha como eu estar tendo fé daquela maneira. E eu falo pra vocês, eu saí daquele hospital mais crente do que nunca. Se eu entrei crente ali, eu saí mais crente ainda. Se eu entrei ali com fé em Deus, eu saí com muita mais fé em Deus. Se eu entrei ali com fé que Jesus salva, cura, liberta, leva pro céu, eu saí dali muito mais crente nisso. Vocês têm que entender que experiências com Deus muitas das vezes vai vir com muita dor, vai vir com muita acusação do inimigo. Eu lembro que o inimigo falava na minha mente também: olha, você não vai sair daqui, olha como é que Deus te ama, olha que ele tá deixando você passar. Você escutava isso direto lá. Eu repreendi em nome de Jesus. Deus está comigo aqui, ele vai me tirar daqui, ele já falou que vai tirar, ele vai tirar. E tanto que tirou, e eu tô aqui para contar a história. Mas eu quero te falar uma coisa: estar com Cristo não é brincadeira. Estar com Cristo é coisa séria, é renúncia diária, é vida com Ele diária, é pedindo Ele misericórdia da sua vida, sua alma, porque você é pó, você é carne, você é falho, você erra, você peca, você cai. Mas você não pode desistir de você, porque o próprio Deus não desistiu de você. Você vai desistir de você mesmo? Aonde está lógica aí? Se um Deus que é santo, um Deus que é todo poderoso, não desistiu da gente que é miserável, é pó, é nu, não vale nada, aí tem nós para muitas das vezes desprezar o que Deus tem para nós. Ai, eu não valo nada, ai, eu não presto, ai, não tem mais jeito para mim, ai, acabou, ai, eu tenho que morrer, ai, Deus me leva logo, ai, Deus me mata. Gente, para com isso. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se Deus que é perfeito, Deus que é santo, Deus que não precisa de ninguém, e te escolheu, me escolheu, por que você se rejeita tanto o propósito de Deus na sua vida, filho? Por que você rejeita tanto o propósito de Deus na sua vida, filha? Em nome do Senhor Jesus Cristo, peça a Deus perdão por essa ignorância tua. Isso é ignorância de nós, gente. Achar que Deus tem que fazer o que a gente quer. Quando a gente bate no peito: ai, eu não presto pra nada, ai, Deus, não quero fazer mais nada, ai, eu não quero pregar mais, ai, eu não quero orar mais, ai, eu não quero ir na igreja mais, ai, eu não quero fazer obra mais. Gente, isso é prepotência, isso é nariz em pé. É você falar com Deus: olha, eu me mando, você não manda em mim, eu mando em mim. Sabia que ser usado por Deus é dádiva? Sabia que ser instrumento de Deus na terra é graça? É misericórdia? Sabia disso? Porque se ele poderia usar uma mula, poderia usar qualquer pessoa, poderia usar um animal, ele poderia usar até as pedras, as árvores, mas ele quer usar os seres humanos, comedores de feijão, falho, errante, pecador, mas que se arrepende. Você precisa se arrepender dessa sua prepotência hoje. Você precisa se arrepender dessa ignorância sua, parar de falar com Deus que tem que fazer a sua vontade, porque você não quer mais. Desista de mim, Deus. Desista de mim, Deus. E o Senhor tá falando: olha, eu não vou desistir de você não. Você pode até desistir de você mesmo, mas eu não desisto. Se Deus desistir de nós, gente, Ele não é Deus. Deus mandou o seu único filho, unigênito. Não existirá outro, não vai ter outro. É o único, é o primeiro, é o último. E não existirá mais. Jesus Cristo, para morrer na cruz, para te salvar, te perdoar os seus pecados. E você nega Ele, você rejeita Ele, você fala: não quero fazer mais nada para Ele. Que é isso? Isso é prepotência minha, isso é prepotência tua, isso é prepotência nossa. É momento de se arrepender disso. É momento de você bater no peito e falar: não, Deus, me perdoa por essa minha prepotência. Eu não vale nada mesmo, eu não sou nada sem o Senhor, mas eu sei que contigo, pra ti eu valho. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu seu filho para morrer na cruz por mim. E isso é valor, sim. Isso é amor, sim. Porque se nós não valesse nada,
Jesus não tinha morrido por nós. Se nós não valesse nada, Jesus não tinha escolhido você. Deus não tinha chamado você para pregar. Não tinha chamado você para fazer a obra dele, se você não valesse nada. Quem fala isso conosco é o inimigo. Você não vale nada. Fala no seu subconsciente, você acha que é você que está falando, eu não vale nada, mas na verdade é ele lançando setas. E a Bíblia fala que as setas dele acabam prejudicando a gente quando a gente não está com o escudo da fé. E quando você rejeita a palavra, rejeita o que Deus diz, não tem fé aí. Então, claro que os dardos do inimigo, as setas do inimigo vai acabar te machucando, te ferindo e te atacando, porque você precisa de fé para combater ele. Fé na palavra, fé no que Deus disse, fé no que Deus fala na Bíblia. E o que ele fala é o quê? Você é meu filho, você é minha filha, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei desde o ventre da mãe. Eu tenho uma grande obra na sua vida. Eu serei teu Deus e você será a minha boca na terra. É isso que ele fala na palavra. Pregue a salvação. Pregue que Jesus salva, liberta, cura, leva para o céu. É isso que ele manda na palavra dele. Prega sobre o pecado, que o povo precisa entender que é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados. Prega a minha palavra, filha. Prega a minha palavra, filho. É isso que Deus manda, é isso que Deus fala, gente. Eu sei que muitas das vezes bate uma bad, né? Falando uma palavra mais popular, mas bate aquela sensação assim: meu Deus, eu não valo nada, misericórdia de mim. Credo, tem hora que nem a gente mesmo se suporta. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus nos suporta, porque se Deus não nos suportasse, ele não nos tinha chamado. Se Deus não suportasse Davi, ele não tinha escutado esse tanto de oração que Davi faz. Se Deus não tivesse escutado, e tem umas coisas que Deus não escuta, tá? Porque se Deus escutar, misericórdia em nós morre na hora. Elias pedindo a morte, Deus, só sobrou eu. E Deus fala: sai dessa caverna, Elias, ainda tem 700. Para com essa babajada, filho. Tem muita coisa para você fazer ainda. Come essa comida, bebe essa água. Você vai andar muitos dias ainda. Você vai ter que fazer minha obra. Você vai ter que andar muito ainda pregando arrependimento, pregando sobre mim, que eu sou Deus dos exércitos, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que não existe outro na terra, Elias. E ainda você vai ter que preparar um outro que chama Eliseu, né? Tanto que a Bíblia fala que quando ele é arrebatado, a capa dele fica com Eliseu, né? E Eliseu é tão corajoso, né? Que fala: olha, eu quero porção dobrada. O que este homem tem, eu quero mais que ele tem ainda. Olha pra você ver a audácia. E a Bíblia fala, né? Quando mais é dado, mais é cobrado. Quando mais você conhece de Bíblia, mais a responsabilidade que é em tu para você pregar. Quando mais você é usado em cura, em falar, em mistérios, em revelações, mais é cobrado de você isso. Você não pode ficar calado. Porque quando você se cala, o inferno fala. Quando você não fala a verdade com as pessoas, tem outras pessoas se levantando para falar mentiras. E isso cai sobre ti também, a responsabilidade na sua vida. Você sabia disso? Toma muito cuidado a hora que bater no peito e falar: Deus, usa outro. Cuidado por falar isso. Isso é covardia. Deus odeia isso também, viu? Quando a Bíblia fala assim que os tímidos não herdarão o reino do céu, está falando covarde. Aquele que fala assim: olha, eu sei pregar, mas usa outro para pregar. Ah, eu sei, pai, que o Senhor me chamou para algo, mas chama outro porque eu tô cansado, eu tô cansada. Isso é covardia. E Deus fala que os covardes não entrarão no reino dos céus. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Ah, eu tô ferida. Louve mesmo ferido. Pregue mesmo ferido.
Ah, minha vida tá um caos, vou ficar pregando paz? Pregue paz, porque o Deus que você tá falando respalda por si só. A palavra é dele, não é nossa. Se ele não fez a nossa vida ainda, tá faltando o quê? Fé. Você tem fé que Deus pode mudar esse quadro de vida toda atrapalhada para uma vida de paz, de sensação de vitória, tirar você dessa derrota que você se encontra? Mas cadê a fé? Deus não move por sentimentalidade, sentimentalismo. Deus se move por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. É impossível você agradar o coração de Deus sem fé, filho. É impossível você agradar o coração de Deus, filha, sem fé. Você precisa de fé para Deus mover sobre a sua vida. Para Deus falar, não, essa eu quero restaurar, eu quero renovar, eu quero curar, eu quero limpar ela hoje. Eu quero entrar dentro da casa dela, da casa dele e tirar este mal que tem assolado, não só hoje, mas vários dias. Uma vida inteira. Só que você precisa de fé. E fé não é só falar assim, eu tenho fé. Fé, você precisa agir. Você precisa fazer o que a Bíblia manda. Se a Bíblia manda orar, ore. Se a Bíblia manda você clamar, clame. Não importe com o vizinho do lado, da esquerda, da direita. O que vizinho faz por você? Fala comigo o que vizinho sabe da sua vida, do seu dia a dia, do seu quarto, do seu íntimo. Não sabe nada. Clame a Deus, a Ana vai incomodar os vizinhos. Que isso, filho? Sério que você tá olhando vizinho, sendo que a sua casa tá caindo. Sua casa tá ruína, tá na ruína já. Clame, é hora de clamar, não é hora de fazer oração baixinha, não. É hora de clamar mesmo, mandar o inferno embora. Clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus para os infernos que tem apoderado aí, os espíritos malignos. Como a Bíblia diz, Paulo fala, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, não é pessoas, não é vizinho do lado. É espíritos malignos, é demônios, é potestades do mal, hostes celeste do mal, que está até mesmo nas regiões celestiais. É hora de você clamar, homem. É hora de você clamar, mulher, abrir essa boca, parar de xingar e orar a palavra. E falar com Deus da sua vida, falar com Deus da sua alma. Em nome de Jesus Cristo. É tempo de você falar assim, Deus, eu quero mudança. E não só para minha vida, mas também para minha família. Deus, eu quero que o Senhor restaure não só a minha vida, mas também a minha casa. Se ninguém crê aqui, Deus, comece por mim. Eu quero crer. Eu vou buscar por isso. Porque fé não vem assim, mágica. Receba fé aí agora, não é assim não. Fé vem através de ouvir a palavra. Filha, o que você tem ouvido? Filho, o que você tem abrido seus ouvidos para ouvir? Será que vocês abrem a Bíblia para ler, gente? Eu não estou falando só de um livro que tem versículos bíblicos, não. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Será que você tem esse hábito de ler a Bíblia em voz alta? Será que vocês têm esse hábito de falar com Deus em voz alta? Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Começar a ler os salmos de Davi, que é oração, e clamar a Deus por misericórdia. Mas pra que orar o salmo de Davi? Davi orava. Era no tempo lá que tinha aqui os inimigos, e os inimigos não eram demônios, os inimigos eram pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o inimigo não vem da forma que você está pensando, não. O inimigo usa gente também. Da mesma forma que Deus usa gente, está usando eu para falar com você, o inimigo também usa gente para te afrontar. Usa gente para te tirar sua paz. Usa gente para falar mal de você. Usa gente para zombar da sua vida, para zombar da sua cara. Você tá achando que o inimigo vem da forma que ele é? Você tá enganadíssimo. O inimigo vem através de pessoas.
Pessoas. Por que a Bíblia fala dos inimigos? E você vai ver lá que quando Davi guerreava, era pessoas. Eram os jebuseus, os heteus, tanto de Eus, né? Mas era pessoas. Gente. E que era chamado de inimigo, porque o inimigo estava com eles. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Para de achar que você vai ganhar guerras espirituais sendo carnal, que nunca vai ganhar. Você vai perder. Porque guerras espirituais você se ganha com armas espirituais. E tem gente que acha que armas espirituais é Deus mandar fogo na pessoa e ser fulminado. É Deus matar as pessoas. Não, filho. Deus é Deus de misericórdia. Jesus não morreu na cruz em vão, não. Para de palhaçada. Jesus morreu por você, mas também morreu por seu vizinho. Jesus morreu pela sua família, mas também morreu para a família do outro. Para de graça. Em nome de Jesus Cristo. Aonde está o amor aí? E o segundo mandamento bíblico, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, se você ama a sua família, temos que amar também o nosso próximo, a nossa família do lado, a nossa próxima do lado. Amém, gente? Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Deus está convocando nós hoje aqui, um tempo de arrependimento, um tempo de choro, de pranto e jejuns, mas não é esse choro de lamentações que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, não. É um choro de propósito, é um pranto de propósito, é jejum no meio disso, é pedir: Deus, me ajuda. Eu dependo totalmente do Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família. Salva a minha família, salva a minha casa, salva o teu povo. Ajuda, Jesus, tenha misericórdia. E vai orando por esses vizinhos do lado, da esquerda, da direita, do lado, de frente, de trás. Em nome de Jesus, deixa Deus agir. Fale com Deus o que você tem que falar, mas pare de reclamar, pare de murmurar, pare de achar que tudo é sobre tu. Não é tudo sobre você, não. Não é tudo sobre você, não. Tem hora que as pessoas estão uma vida também farta. Briga porque tem que brigar, xinga porque tem que xingar. Tá do outro lado, não tá nem te vendo, não sabe nem que você exige direito. Para de achar que tudo está à sua volta. Comece a buscar Deus e pedir Deus misericórdia. Faça as orações silenciosas sim, mas faça suas orações também de alta voz, de clamor. É necessário clamar, tem guerras que é só no clamor. Lembra de Jeremias 33? Clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas vai ter orações igual Jesus. E Jesus se afastou da multidão e foi orar no monte, só ele e Deus sozinho, e falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta-te de mim esse cálice, mas contudo, faça a sua vontade. Faça a tua oração caladinho, silenciosa, mas também faça o seu clamor. Faça a sua oração em alta voz. Manda esse inimigo embora, em nome de Jesus Cristo. Fala para esse diabo bater em retirada. Fala para esse inimigo da sua alma sair daí. Ore pelos seus filhos. Mãe que está aqui, ore pelos seus filhos. Se for para imposicionar as mãos sobre a cabeça deles, ore na cabeça deles. Expulsa o mal. Se for para falar o não, olha, hoje não vai ter videogame, fala. Olha, hoje não vai ter TV, não vai ter celular, não vai ter jogo nenhum. Fale, se posicione. Use a autoridade de mãe que Deus te deu. Pai que está aqui, use a autoridade que Deus te deu de pai. Fale não com o teu filho. Fala hoje não. E se te ficar de teimosia demais, ora na cabeça dele, manda esse bicho embora, em nome de Jesus Cristo. E se for só teimosia, fala não sim. A Bíblia fala sobre a vara, né?
Não é questão de bater, viu? Porque tem polícia pra isso hoje, tá? Mas tá falando de você colocar seu filho no devido lugar que ele deve ficar. Porque seu filho não pode mandar em você. É você que tem que mandar no seu filho, pai. Mãe que tá aqui, né? Sua filha que manda em você. Mas é você que tem que mandar nela. Em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu. Pra glória de Deus. Amém, gente? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Que esteve aqui comigo até agora, que curtiu, que comentou. Olha, desde o começo da live que eu tô falando, faça jejum também. Talvez você que tá aqui tem 1 ano já sem jejuar. Igual eu esse dia, gente. Eu não vou mentir, não. Eu tava fazendo aqui, né, os meus cálculos. Gente, eu tinha jejuado no final de 2024. Que foi o período mais longo, assim, pra Deus me ajudar, assim, de quebrantamento mesmo. Olha pra você ver, nós já tá em 2026 já. E graças a Deus, gente, eu já fiz outro, tá bom? Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Mas tem esse hábito de jejuar. Eu quero, neste ano, ter uma vida jejuada, igual o livro tá falando, né? E não só o livro ali do irmão, mas também a Bíblia fala, né? Em nome de Jesus, tenha uma vida de jejum. Eu sei que você ora, eu sei que você lê Bíblia, que você é conhecedor, você é conhecedora, mas tenha o hábito de jejuar, tá bom? E estude sobre jejum. Esse livro é maravilhoso, né? Não tô falando de jejum de 40 dias aí, que eu nem sei se você consegue, igual Jesus fez e Moisés fez. Mas faça jejum de 3 dias, 7 dias, 21 dias, que é onde você tira ali as coisas que você mais gosta, né? E vai comer aquilo que você não gosta. Pra glória de Deus, gente, faz aquilo que faz a sua carne se render, se submeter ao seu Deus, que é o Deus que você tanto prega, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Desde já, Pai, eu quero te agradecer pela vida, pelo fôlego de vida. Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente não estaria aqui. Se não fosse a tua misericórdia, eu acho que nem aqui eu estaria. Mas graças eu te dou, Pai, pela tua misericórdia, pelo Senhor ter me chamado, me escolhido, me separado para pregar a verdade. Deus, eu quero louvar o Senhor por cada amigo, por cada amiga, por cada pessoa, Deus, que eu conheci de 2025 para este 2026. Homens de Deus, mulheres de Deus que têm sido uma bênção na minha vida, aonde eu creio também que eu tenho sido uma bênção na vida deles. Pai, que esta amizade venha ser para a glória do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a gente venha ter uma vida não só de oração, não só de leitura bíblica, mas também de jejuns, de choros e prantos, aonde a nossa alma se rende a ti, aonde nós rasga o teu coração ao Senhor, aonde nós se esvaziamos do Senhor para que o Senhor enche nós de ti, Pai, nós da tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aonde a gente venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero louvar por cada vida que está aqui, por cada alma, por cada pessoa, Deus, que tem contado o seu testemunho de vida, aonde o Senhor tem operado com grandes coisas na vida de pessoas, Deus, e eu quero louvar o Senhor por cada pessoa. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tchau pra vocês. E até uma próxima live, né? Em nome de Jesus. Fique com Deus. E até depois.